Bom dia, meus amados. Hoje nós vamos então para mais um áudio, para que sempre alguma coisa a mais seja esclarecido, já que estamos realmente num tempo final, de mudanças. E só há mudanças quando há compreensão, aceitação e ação, Não há como fazer mudança só esperando que ela aconteça. A mudança depende de alguém movimentar. E nós estamos aqui encarnados agora para movimentar a parte que cabe aos encarnados, à humanidade. Tudo o resto não depende de nós. O planeta vai fazer a sua transição independente da sua humanidade. Os animais, as plantas, os minerais, tudo que é dos reinos ditos inferiores, são partes da Terra e vão fazer a sua ascensão, a sua transição normalmente e naturalmente. A humanidade são as almas encarnadas possuidoras de consciência. E essa consciência ela é uma ação diferenciada dos outros reinos, porque ela tem o comando de uma mente, um comando mental. Por isso os homens, as pessoas, têm o chamado livre-arbítrio. Então é engraçado como a gente coloca alguns textos e sempre tem aquele que contesta, porque não é bem assim, porque é diferente, porque eu aprendi diferente. Sim, nós aprendemos tudo diferente. Nós estamos numa escola. Lá na primeira série, eu contesto uma matéria de quarta, quinta série em diante, com certeza. Quando chega lá na quarta, quinta série, a gente vai ver que tudo aquilo que aprendeu na primeira série era tão pueril, como se diz, tão infantil. Parece uma coisa realmente bizonha, mas era preciso passar pelos aprendizados, porque é assim, toda a escada é formada de degraus e ninguém chega ao topo dela sem passar os degraus que a compõem. Então, nós vamos hoje falar alguma coisa sobre aquilo que está além do kardecismo. Porque quando a gente fala em espiritismo, essas coisas, na verdade não é bem o termo. Teria um termo que poderia ser dito espiritualista, mas mesmo assim não fecha. O que existe é uma codificação da questão da roda de Sansara, da roda das reencarnações, as almas fazendo a roda da terceira, quarta, quarta, terceira, terceira, quarta, quarta, terceira, esse vai e vem das encarnações sucessivas neste planeta de terceira dimensão. Kardec codificou isso em 1850 até 1860, tanto que estão lá todos os livros muito bem escritos, não tem nada de errado naquilo. Há muita controvérsia, porque o Kardec falou, porque o Kardec não falou. O Kardec fez uma codificação de algo que aos olhos, os sentidos físicos, enfim, dos humanos não conseguiam entender. Os 5 sentidos não têm como entender aquilo que é fora da visão, da audição, do tato, do sentir, do gosto, enfim, tudo aquilo que a gente não enxerga. Quando Cristo disse há 2000 anos que o tempo chegaria e que um final de um ciclo aconteceria, uma nova terra surgiria e que os mansos e puros de coração herdariam essa nova terra, ele estava se referindo a quem está pronto nesta escola. E ele disse que antes desse tempo viria o Consolador. O que é o Consolador? O Consolador é aquele que consola a todos. E o espiritismo, dito espiritismo, na verdade é o kardecismo, aquilo que o Kardec codificou, veio para consolar, porque até então as pessoas acreditavam, porque
Sabemos que o domínio da humanidade, que os dominadores usaram de artifícios, inclusive as próprias religiões, né, para assustar as pessoas e não mostrar a verdade. Então a verdade que tinha era que morreu, ia para o céu, para o inferno eternamente. E isso não é verdade. Seria o fim do espírito, né, da alma. Não há essa possibilidade. O que existe são fases ascensionais. O espírito é sempre espírito, como eu já disse, é o átomo semente divino que está fracionado em superalmas e as superalmas em frações, né, ou fractais, que experienciam a vida e promovem o desenvolvimento de mundos inferiores. É assim que os universos evoluem. E nós vamos experienciando, aprendendo e agregando esse aprendizado nas nossas versões superiores e vai lá chegar na superalma, no espírito, para que tudo isso seja um movimento sem fim, mas sempre de evolução. O problema é que nós estamos aqui num fragmento da nossa consciência limitada, muito limitada, e sem conhecer nada além do que está ao redor em forma de matéria. Então tudo aquilo que foi dito e foi acreditado criou uma crença limitante. Nós temos que entender que agora essa consciência se alarga e nós vamos começar a lembrar, né? Lembrar de coisas que a gente não lembrava antes, das nossas vidas passadas, das nossas vidas em outros planetas. E quando nós colocamos ali que o Kardec prestou um grande serviço às fractais de almas que estão agora ascensionando. Aqueles que não vão fazer ascensão, não está na hora de entender isso ainda. É matéria de quarta, quinta, oitava série, e eles estão lá na primeira, segunda, não há ainda possibilidade de compreensão. Mas a verdade é que o kardecismo, sim, aquilo que está escrito lá é verdadeiro e serviu para essa época até aqui. Às vezes tem pessoas que discutem isso, discutem aquilo, não há o que discutir, cada um entende como quiser. Eu entendo bem o kardecismo, porque além de estudar o kardecismo nesta vida atual, eu também estava encarnado na época do Kardec, estava no grupo que contribuiu para codificar o espiritismo. Então, inconscientemente, esse conhecimento que está lá já está também dentro. É só trazer à tona. Por isso que eu tive muita facilidade em entender, com breves pinceladas, tudo vem à tona, porque já está dentro, assim como qualquer outro dom que cada um tem, né? Todo conhecimento já está dentro de cada um. Aquele que tem o dom para determinada coisa já aprendeu em outras vidas e agora basta uma pequena faísca para iluminar e acordar aquele conhecimento que vai aflorar na consciência atual. Então não vamos aqui discutir pormenores. Tem pessoas que frequentou o centro espírita uma vez por semana durante um tempo e se acha dono da verdade. Não é assim. A verdade é muito grande para ser entendida apenas por uma pessoa. Todos têm um pedacinho dela, um pequeno entendimento de uma questãozinha, né? Semana que passou agora eu escrevi um texto na quarta-feira que é para se preparar para lembrar das coisas das vidas passadas, né? Daquilo que a gente passou. E com certeza foi colocado também essa questão da evolução da alma, é isso que o Kardec colocou lá. E teve gente que questionou, porque não é assim, porque eu não vou discutir opiniões. Nunca fiz isso e não vou fazer, porque opinião cada um tem a sua. E ela só serve para aquele que tem. A minha opinião, por exemplo, só serve para mim, então eu nem coloco ela publicamente. Eu coloco publicamente uma informação. Aquilo que me é facultado informar, aquilo que é me pedido para informar. Eu acho que todo mundo que lê os meus textos sabe que os textos são informações canalizadas, não sou eu que estou inventando aquilo lá. Eu nunca coloquei opinião minha em texto algum. Eu posso colocar uma opinião num comentário, alguém que me pede alguma coisa, mas mesmo assim, geralmente é uma informação, até numa resposta. Mas num texto, eu não posso colocar uma opinião minha. Não serve para nada.
Não serve para ninguém. Seria uma perda de tempo até para mim e para vocês que escutam, que leem, né? Então, assim, foi colocado lá que nós vamos entender agora, porque a nossa consciência ela está subindo, ela vai entender exatamente o que nós estávamos fazendo aqui nessa escola. E eu coloquei naquele texto que o aprendizado é exatamente aprender a vida na dualidade. Dualidade significa duas coisas distintas, dois lados de uma moeda, cara e coroa, como se diz na moeda, né? As polaridades. Ora bola, se nós viemos aqui para aprender as polaridades, nós viemos aqui para experienciar as polaridades. Todo o currículo dessa escola foi colocado em prática durante centenas, milhares de reencarnações, né? Porque é assim que funcionava. A alma vinha, fazia uma experiência, depois desencarnava para avaliar essas experiências e ver como é que ela se ajustou naquelas vidas anteriores, naquilo que já conhecia. E o que falta ainda para completar esse currículo? Porque a alma lá no plano astral, na quarta dimensão, ela é expandida um pouco em sua consciência, o suficiente para ela avaliar as encarnações anteriores, ver o que está pronto e o que não está pronto e fazer um plano de alma para uma nova encarnação, sabendo o que vai acontecer naquele período que ela está encarnada, que ela vai estar encarnada. Naquele período que ela vai estar encarnada, ela vai escolher um plano de alma muito grande, assim, em termos de possibilidades. Qualquer escolha que ela fizer, ela vai chegar sempre a um ponto onde ela vai poder experienciar aquilo que ela se determinou. Vai passar o que tem que passar. Não tem como fugir de si mesmo, porque foi ela que escolheu. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, que dificuldade. Eu sempre penso assim, como nós vamos ter medo de um plano de alma que nós mesmos fizemos para nós, para esta atual encarnação? Quando a gente fez esse plano, a gente estava numa consciência mais alargada, sabendo o que era melhor para nós. Se nós fizemos um plano nessa situação, com muito mais entendimento, por nosso melhor, por que a gente vai se preocupar agora e ter tanto medo? Tanta preocupação à toa. Por que não se entregar a esse plano e viver um dia de cada vez e observar amorosamente, atentamente, cada situação que vai acontecendo na nossa vida, no nosso dia a dia, o porquê de cada coisa, qual é o aprendizado que tem em cada situação. Não importa o que está vindo e não importa as consequências, o que importa é o entendimento que nós temos sobre isso, porque é isso que vai apressar o nosso caminhar, inclusive encurtar o tempo de sofrimento de cada situação. Eu já escrevi muitas vezes que as informações que nós recebemos é que a dor é uma opção porque ela vem para nos dar um recado, mas segurar ela um tempo indeterminado é uma opção, sim. Quanto mais a gente demora para entender o que aquilo quer dizer, a gente permanece naquela zona de desconforto. Então, tudo é opção, tudo é opcional, tudo são escolhas. Essa questão de ser vítima, se passar por vítima disso, vítima daquilo, porque é o último ser deste planeta, isso aí é um atestado de impotência, de fracasso. Quando a pessoa assina esse atestado, eu sou um incompetente, então não tem mais o que fazer. Sinceramente, ninguém pode ajudar, porque nenhuma opinião, nenhuma ideia, nenhuma informação vai fazer ele mudar de ideia. Então, é tempo perdido, né? Mas é bom que as pessoas tenham um pouquinho de interesse em buscar, se aprofundar e ver essas coisas que realmente precisam ser vividas, né? Então, o que vai além do kardecismo? O kardecismo, ele serviu perfeitamente até, eu diria, a data 2012.
Quando a Terra começou a entrar no cinturão de fótons, a luz se intensificou, as consciências começaram a se alargar. Aí o Espiritismo ele foi muito útil como base, como uma obra que sai do chão. Acabou a parte embaixo da Terra e até a superfície. Agora vamos fazer o levantamento em cima desta base. Então o kardecismo continua importante, mas ele não termina ali. Agora começa a fase seguinte. Por quê? O kardecismo ele trabalhou o mundo de provas e expiações, a roda das reencarnações. E agora nós vamos entrar no mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. Obviamente não vai ter mais a terceira dimensão nem a quarta dimensão, porque todas essas duas dimensões que a Terra vibrava era propício ao mundo de provas e expiações, como o Kardec explicou muito bem. Agora nós vamos entrar num mundo que não precisa mais dor nem sofrimento. O aprendizado ele vai continuar, mas numa outra fase, onde a consciência estará plena permanentemente. Não é necessário desencarnar para ir para um mundo mais elevado, para avaliar a vida e depois fazer um plano para uma nova encarnação para acertar. Não, isso não existe mais. A consciência vai estar frequentemente plena o tempo todo. Todos nós vamos lembrar de todo o nosso histórico passado, sabemos do futuro na quinta dimensão, sabemos o que fazer, o que não fazer, não vai haver erro mais, vai ter só uma continuação daquilo que foi aprendido e vai ser um mundo muito mais prático e melhor também, né? Só pelo fato de não ter dor e sofrimento já é uma coisa extraordinária. A Terra na segunda fase agora, que é o mundo de regeneração, na quinta dimensão adiante, ela entra realmente como categoria de Jardim do Éden, que é o que ela foi determinada. E nós temos essa chance agora. Por que vamos perder essa chance? Porque vamos ficar aí mimimi, como se diz por aí, né? De nhenhenhê, ou de kkk, enfim, tem tanta gente ali que fala essas coisas e tem uns que acreditam, outros que ironizam, enfim, cada um escolhe o seu degrau, né? Nós não vamos aqui discutir nenhuma opinião de ninguém, nenhuma posição. Nós vamos aqui colocar para aqueles que querem absorver a informação que vai facilitar o seu caminhar. O resto não há nenhuma importância. Portanto, não se iludam com certas coisas, certas críticas. Eu sei que aqui no áudio eu não vou ver nenhum comentário, ao contrário do que eu vejo lá nos textos onde as pessoas comentam. E mesmo lá eu não vou dar importância para quem contesta alguma informação. Se ele não está pronto para aquela informação, ele está no direito dele de contestar porque ele não entendeu. Quem entende, entende. Eu estou escrevendo lá para quem entende. Eu não vou escrever nada para aquele que não vai entender. Seria um absurdo isso, uma perda de tempo. Eu vou dedicar o meu tempo e a minha missão para aqueles que realmente podem aproveitar. Por isso que o Cristo já disse naquela época, não jogue semente nos espinheiros, jogue a semente em terra boa, onde vai produzir frutos, né? E é isso que nós fizemos. O objetivo é esse. Então, os paraquedistas que às vezes caem lá por acaso num texto e acham que aquilo não serve, perdem tempo até de escrever alguma coisa, né? Podiam economizar esse tempo. O que vai vir além do kardecismo é tudo o que está na frente agora. Mas nem por isso o kardecismo foi em vão. Eu vejo muita gente dizendo, agora depois da pandemia os centros espíritas, não sei, isso, aquilo, e de fato, os centros espíritas cumpriram com a sua missão, a sua tarefa até aqui. Daqui para frente não vai ter mais sentido. Se eles continuarem falando dos livros do Kardec, vão ter que ir para um planeta terceira dimensão, onde ainda vai ser aproveitado isso, porque agora a nova Terra não vai mais precisar disso. Quem conheceu, conheceu, quem não conheceu não vai para a nova Terra. Porque quem não aprendeu que
o que tinha que aprender. Aí tem gente, mas eu nunca li nada do Kardec. Não tem importância, não leu agora nessa vida, mas aprendeu. Escreveu o livro de si mesmo, né? E se escreveu o livro de si mesmo sobre a sua ascensão, está feito tudo, né? Não tem necessidade de mais nada. Kardec não ia perder tempo em falar sobre a transição planetária, pois era uma parte seguinte, seria a mesma coisa que o professor da aula de 8ª série para uma criança de 1ª série. Não tinha essa possibilidade. Por que o Kardec ia perder tempo? Tem que fazer a subida da escada degrau por degrau, lembrem-se disso. O kardecismo foi útil, foi maravilhoso, foi perfeito. O que pode acontecer agora é que tem pessoas que acreditam que aquilo é tudo e não vai ser tudo. Aí sim, aí vai ficar preso naquele quadradinho. É preciso sair. Agora nós vamos passar para a fase seguinte. Não mais um mundo de provas e expiações, como disse aqui antes, para um mundo de regeneração. O Kardec não se ateve às orientações para um mundo de regeneração, embora ele citou e muitas vezes foi citado que a Terra deixaria de ser um planeta de provas e expiações, que as almas um dia ascensionariam e iriam para um novo ciclo, né? Um mundo de provas, um mundo de regeneração, não mais de provas e expiações. O próprio Cristo falou isso. Antes da nova terra virá o Consolador. Então, eu fico perguntando às vezes, por que essa discussão desnecessária? Porque fulano falou isso, fulano falou aquilo. Sim, se eu estou falando do Kardec, eu estou falando do velho tempo da Terra. Se eu estou falando do mundo de quinta dimensão, eu já estou falando da nova etapa da Terra. Porque são fases, uma sequência de fases. Não temos que discutir quem falou isso, quem falou aquilo, temos que compreender para poder fazer parte desse processo. Caso contrário, vão ficar à beira da estrada fazendo como os cães, enquanto ladram a caravana passa. Não há mais tempo a perder. É preciso apressar o passo. Discussões só atrasa aquele que discute. Se te serve a informação. Caso não te sirva a informação, busque outra. Mas não fique discutindo parado, porque a discussão ela para tudo. O que ela faz uma discussão? Transforma uma coisa num impasse. O que é um impasse? Um impasse é quando não há passos adiante, né? Parou, travou. Vai travar a tua vida agora nesta última encarnação na dualidade? Vai ficar discutindo bobagens, coisas insignificantes? A forma que você entende as coisas não é a forma que o outro entende, não é a maneira que o outro entende. Mas quem que diz quem está certo e quem está errado? Eu já escrevi um dia sobre isso, né? Vamos fazer uma comparação. Nós estamos na colina e estamos olhando lá a planície. Aí a gente vê uma casa bonita, né? Bem arborizada, jardinada. Aí um diz assim, aquela casa tem janelas vermelhas. E o outro diz, não, aquela casa tem portas brancas. E um terceiro diz, não, aquela casa tem telhado azul. E tem alguém que ainda diz, não, aquela casa está cercada de grades, um muro baixo. Cada um enxerga uma coisa. Se cada um fica defendendo teimosamente só aquilo que enxerga, dá para dizer que ninguém está vendo a mesma casa. E na verdade todos estão vendo a mesma casa. Só que cada um fixou o seu olhar num ponto e defende aquele ponto com unhas e dentes, como se a verdade fosse só aquela.
E, no entanto, ninguém está mentindo. Cada um está vendo um ângulo diferente, de uma maneira diferente, um ponto diferente, que somando todos eles vai relatar realmente como é esta casa. Então, quando a gente fala de mundos invisíveis, do astral, da alma, do espírito, coisa que não é da matéria, é normal uma pessoa defender com unhas e dentes aquilo que está enxergando, que está compreendendo, e o outro compreende uma outra parte e teima que é aquela. Então fica uma briga, uma discussão em torno de uma coisa que na verdade é parte de um conjunto. Isso só tumultua a situação. Porque daí aquele outro que não está vendo nada fica na dúvida, mas e daí, o que é? Eu não sei nem de A nem de B. Aí ele não acredita em nada porque há uma discordância. Então, nós não contribuímos com a evolução dos mundos quando nós começamos a teimar num ponto e queremos fazer valer a nossa vontade, a nossa ideia. Porque nós vamos desestimular aquele que ainda não está entendendo nada e ele precisa se fixar num ponto, pelo menos, para ter uma referência, né? Então hoje eu deixo essa mensagem, né? Que o que vai vir além do kardecismo é tudo que está agora na nossa frente. O kardecismo, ele encerrou, de fato, todo o seu propósito, muito importante, para deixar bem claro, né? Quando a Terra começou a fazer a transição agora em 2012, de fato, né? Passou para um mundo de luz e as coisas começam a se deteriorar, como se diz, desmanchar. Tudo que é velho agora vai cair. Mas aquele conhecimento, ele vai servir até o final da passagem da Terra. Porque só quando nós estivermos completamente na quinta dimensão é que nós vamos lembrar, de fato, tudo que o Kardec escreveu. Então não vamos mais precisar dessa doutrina, nós vamos somente ocupar aquilo que já está dentro de nós, já está absorvido. É como aquilo que você aprendeu ontem, a semana passada, o mês passado, ou você aprendeu a fazer alguma coisa, você já sabe. Eu esses dias até coloquei num comentário, é como a tabuada. Uma vez que você aprender a tabuada, ela serve pro resto da vida. Mas você não vai mais precisar decorar ela, você já sabe. Ela serviu até aqui e vai servir, mas ela não precisa mais ficar sendo debatida a todo momento, né? Porque já está incorporada à nossa consciência. Então, agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um. Namastê. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.